Vamos lá, então, Microsoft Word. Passou uns minutinhos, já deu tempo do pessoal pegar material para anotação. Então vamos fazer o seguinte, vamos abrir o Microsoft Word aqui, para a gente trabalhar com ele, tá? O Microsoft Word que eu estou utilizando é a versão 2019, tá? É umas versões mais recentes, né, que eu tenho. E o que acontece? Quando você abre a primeira vez, se você estiver conectado à internet, você tem essa opção aqui, olha, dos novos documentos, tá? Mais modelos que você pode pesquisar na internet, né? São os modelos pré-definidos já pela Microsoft. Não sei, eu não utilizo, eu crio os meus modelos, né? A maioria das pessoas também cria os modelos dela. Então é o seguinte, aqui, ao abrirmos o sistema, nós temos a opção de novo documento em branco. Então nós vamos abrir aqui um documento em branco do Word, tá bom? Só que como eu estou falando de programas, né, um documento novo, para esse programa funcionar, para o Word funcionar, eu tenho que utilizar um sistema no meu computador. Então, olha só, eu havia comentado sobre CPU, sobre gabinete, sobre hardware e software. Então agora eu vou comentar, sabe o quê? Sobre o sistema do computador, né? Então eu vou abrir aqui de novo a apresentação para a gente voltar lá na apresentação 1 para a gente trabalhar, né, nessa apresentação 1 aqui. Então apertei lá, finalizando aqui, né? Vou voltar lá no início da apresentação. Eu havia comentado no início aqui para vocês sobre o computador, tá? Hardware, software. Só que para esse computador funcionar, para isso aqui aparecer na tela, né? Eu tenho lá os softwares, os hardwares. Então eu tenho os programas. Mas para esses programas aqui funcionar, conseguir visualizar esses aplicativos aqui, programas, as planilhas, eu tenho que ter na minha máquina um sistema operacional. Sistema operacional. O que é o sistema operacional? O sistema operacional ele é responsável pela funcionalidade do computador. Para controlar um hardware, controlar um outro software. O sistema operacional ele é responsável por você conseguir ligar e desligar o computador. Então ele controla as cores, o som, onde nós instalamos os drivers no sistema operacional e que esses drivers vão fazer o quê? Fazer o controle dos periféricos. Para um computador funcionar, eu tenho que ter um sistema que opere nesse computador, tá? Então, os sistemas mais assim utilizados hoje é o Windows, tá? Sistema operacional. Os mais utilizados hoje dentro de um computador, vou anotar aqui para vocês. Tá? Nós temos o Windows, que é conhecido. O Windows ele é responsável pelo quê? Responsável pela funcionalidade do sistema, do computador e de alguns programas. Tá? Vamos ligar o computador, nós vamos inicializar com o quê? O Microsoft Windows vai entrar e vai fazer com que o computador funcione. Ele controla a utilização de memória RAM, ele controla o espaço físico no HD, ele controla o acesso à internet, ele controla todos os drivers que estão ali, né, ligados ao sistema operacional. Tá? Os programas para fazer o software para fazer a impressora funcionar, o software para fazer você ouvir o som, para você enxergar a tela do computador com a sua interface gráfica, eles estão colocados dentro de um sistema operacional. Sem o sistema operacional, você não consegue trabalhar, você não consegue instalar um programa dentro do seu computador. Então, antigamente, nós tínhamos o que? Eu vim dessa época aqui, ó, do DOS. Tá? Então, tinha o DOS, a gente tem o Windows, que é um sistema operacional, a gente tem o Linux, que é um sistema operacional também. O Linux, a diferença do Windows, que o Linux é gratuito, código aberto, para que você possa desenvolver o seu Linux também. Tá?
e nós temos o Mac OS, OS 2, né, agora. Então, esses são basicamente os 3 sistemas operacionais mais utilizados no mundo, tá? Mac OS, Linux e Windows. São os sistemas responsáveis por fazer o seu computador funcionar, ok? Então, vamos voltar lá no nosso programa, né? Que a gente vai trabalhar agora com o quê? Com o Microsoft Word, foi o que eu havia aberto. Então aqui no Microsoft Word, nós vamos trabalhar com o quê? Nós vamos trabalhar com a guia, página inicial, inserir, né? Desenhar. São guias hoje, né? Essas ribbons aqui, essas guias, elas foram muito mudadas, porque antigamente o Microsoft Word, ele trabalhava com os botões e as barras de ferramenta. Tá? Cada botão ali tinha um botãozinho e suas barras de ferramenta. Hoje, com a evolução, então ele trabalha com essa interface gráfica de guias e não existe mais a barra de ferramenta. Existem as guias e dentro das guias nós temos os ícones que nos dão acesso às ferramentas necessárias para editarmos um texto profissional. Então, no Word, ele traz também um corretor ortográfico, tá? Corretor ortográfico é quando ele vai ser utilizado quando você digita um texto, né? Vou digitar aqui, aumentei um pouco a fonte para ficar melhor a visualização aí de vocês. Então o que acontece? Se eu digitar aqui Barra Mansa, Volta Redonda e Rio de Janeiro, não coloquei I propositalmente, tá? Rio de Janeiro. Então, aconteceu o quê? Ele sublinhou, marcou essa palavra aqui. Então, agora vamos lá. Nós vamos ao cinema. Ok? A gente, melhor, nós vai ao cinema. Então, o Word ele destacou para mim aqui 2 pontos nos textos que eu digitei, com base na ortografia e na gramática, né, do português. O que acontece? Ele, no dicionário dele não existe essa palavra. Deixa eu pegar a ferramenta aqui de desenho para a gente trabalhar com ela melhor. Então, vou colocar aqui ferramenta desenho, escolher aqui o vermelho mesmo, tá? Então, no janeiro aqui, olha, eu não tenho essa palavra no meu computador, no meu dicionário. Então, ele está falando que existe o quê? Possível erro aqui, olha. Esse erro. Então, quando a palavra digitada no Microsoft Word, ela fica sublinhada em vermelho, um destaque em vermelho, significa que pode ser um erro. Essa palavra ela pode estar com um erro ortográfico, um erro de ortografia, ou essa palavra não existe no dicionário. Opa, ali fora vai apagar. Dicionário. Então, essa palavra não existe no dicionário. Tá? Então, se ela não existe no dicionário, ele vai sublinhar para mim de vermelho. Então, eu vou apagar aqui, olha, isso. E vamos voltar lá no recurso aqui. Então, olha só. Não existe a palavra janeiro no meu dicionário. Nós descobrimos que é um erro ortográfico ou não consta no dicionário. E aqui embaixo nós temos um outro erro também destacado, ou sublinhado ali, duplo, de linha azul. Tá? Em algumas versões anteriores do Microsoft Word, vai aparecer uma linha desse jeito, como essa daqui, só que em verde. Tá? A cor verde. Então aqui nessa versão nós temos ela em azul, tá? Destacando que isso daqui significa que existe um erro gramatical, tá? Um erro de gramática, porque nós não combina com vai, nós vai não conjuga com nós, então nós vai.
ou mim saber, mim não conjuga verbo. Tá? E o nós aqui, o vai, não concorda. É um erro de concordância aqui. Então, o que acontece? Para resolver isso, nós temos o quê? O corretor ortográfico. Como funciona o corretor ortográfico? Tá? Então, a gente pode utilizar o corretor ortográfico pressionando a tecla F7. Então, voltei aqui, corretor ortográfico, tá? Tecla F7. Então, quando aparece um erro sublinhado de vermelho, significa que a palavra ela não existe no dicionário ou contém um erro ortográfico, erro de escrita, tá? Então, eu vou fazer o quê? Vou substituir? Posso substituir por janeiro ou jan. Então, eu escolhi lá, substituiu rapidamente por janeiro, tá? Essa foi uma forma de substituir, ok? Então, vamos lá, vou desfazer aqui. Voltei, está com erro ainda. Outra forma de desfazer isso daqui é você parando o mouse na tecla, na palavra, desculpa, tecla não, na palavra, clicar com o botão direito do mouse e escolher as opções que aparecem aqui, olha, no menu suspenso. Então, eu tenho lá janeiro ou janeiro. Então, eu vou colocar janeiro. Esse janeiro ele vai completar para mim, se fosse o mês. Como eu tenho letra maiúscula aqui, então eu vou colocar o janeiro maiúsculo por ser o estado do Rio de Janeiro, ok? Tá. E o nós vai? Nós vai, eu paro em qualquer ponto aqui também. Posso ir lá no F7, que ele vai fazer a concordância para mim aqui, olha. Ele faz uma concordância para mim aqui. Ou então, eu venho com o botão direito do mouse no texto que não tenha concordância e escolho o que fazer. Se eu quero ignorar, se eu quero corrigir o erro. Então, nós vamos ao cinema. Foi corrigido. Ok? Então, isso aqui é o primeiro contato nosso aqui, minha explicação para vocês no Word. Então, quando aparecer sublinhado de vermelho embaixo, essa palavra não consta no dicionário, ou então essa palavra está com um erro de ortografia. Posso adicionar no dicionário? Sim, tá? Mas não é o caso aqui agora. Então vamos lá. Essa primeira coisa que nós falamos aqui do documento. E ao salvar um documento, então para a gente salvar mais rápido um documento, tá? Primeira vez que eu vou salvar, olha aqui em cima, está escrito lá, ó, documento 1, aqui em cima tem documento 1, -Word, lá na barra de títulos, documento 1, -Word. Então eu quero fazer o quê? Eu quero salvar esse documento aqui, e ao salvar o documento, todos os programas que nós trabalhamos dentro do Windows, né? Todos os programas, em qualquer sistema operacional, o Windows, o Linux ou o Mac OS, qualquer sistema operacional que tenha um programa, esse programa ele vai gerar para você um código, uma extensão, né? Vai gerar uma extensão, guardem isso, extensão, vai gerar uma extensão mostrando qual programa foi criado o documento, a foto, a planilha. Então, por exemplo, se eu pegar e utilizar o Word, Microsoft Word, e salvar aqui um documento, o que é que vai acontecer? Ele vai ter o nome do documento, por exemplo, o nome do documento vai ser carta. Né? Vamos fazer aqui, fazer bonitinho. O nome do documento vai ser carta. Carta é o nome do documento. Mas em qual programa ele foi criado, foi desenvolvido esse documento carta? Então ele vai ter logo à frente um ponto. No caso do Word, ele está aqui, ó, DocX. A versão 2010, 2013, 2016, 2019, ela tem esse DocX, ele tem o X na frente.
ok? Versão mais nova, DocX. Então, o que acontece? Documento mais a extensão. Então, a extensão lá do Excel. Extensão do Excel. Extensão do Excel, eu tenho o nome da planilha, ponto, XLSX. Tá? Uma imagem, uma foto, eu tenho o nome da foto, ponto, JPG, ou foto, ponto, PNG, ou foto, ponto, BMP, que é bitmap. Ou então eu tenho uma foto já tirada de uma câmera profissional, que o sistema da câmera profissional, a foto ela vem cru. Então ele vai ser CR2, que é o RAW, né? Vai ser a foto ponto RAW, que é a foto sem revelação. Então é o seguinte, diante disso nós descobrimos o quê? Que além de criar os documentos, o documento ele leva a identidade do sistema que foi utilizado para gerar o documento, para criar o documento. Então, no caso do Word, nós entramos aqui e nós vimos que o Word ele tem uma extensão, né, que é a docx. .docx. Então, todos os documentos .docx, nós vamos descobrir o quê? Que eles foram criados no Microsoft Word. Então eu vou fazer o seguinte aqui, olha, eu vou entrar aqui no... Eu acho que eu não botei nenhum documento assim, agora tem aqui, ó. Tem um documento aqui, eu vou tentar ampliar esse documento, colocar em detalhes, mas não vai adiantar. Detalhes eu vou ter que... Vai ficar pequeno, mas dá para os senhores lerem aqui, ó. Logo aqui, olha, à frente do documento tem lá, fábrica de cal 488.xlsx. Pela extensão eu sei que ele foi feito no Excel. E pelo ícone também eu sei que ele foi feito no Excel. .doc. Tá aqui, ó. .docx. Então esse docx tá aqui, olha, foi feito no Word. PDF foi feito no Adobe Acrobat. CDR foi feito no CorelDRAW, tá? DBase, que foi feito em um aplicativo, né, um bloco de notas ou um notepad para gerar alguma... .log, foi feito no bloco de notas e colocou a extensão de log, tá? Para quê? Para abrir algum aplicativo, tá bom? TXT foi feito no bloco de notas e salvo como TXT. E arquivos executáveis são programas para serem instalados no seu computador, ok? Pastas de arquivos, elas não contêm extensão. Olha só, não contém extensão. Tá? Documentos, eles contêm extensão. .docx, né? Se for uma lista de música M3U, tá? Instaladores aqui. Então, essas são as extensões, né, que nós temos de programas, tá? Então, quando a gente não lembrar no programa, a gente busca pelo programa. Para que serve também essas extensões? Então, vamos dar uma olhada aqui, olha. Para que servem essas extensões? Imagine o seguinte, que você tenha lá, na sua área de trabalho. Minha área de trabalho tem uma bagunça aqui, né? Essa semana a gente muita coisa para fazer. Então, eu tenho aqui na área de trabalho várias extensões. Eu quero pesquisar, então aqui na minha caixa de pesquisa, eu entro na caixa de pesquisa e digito, ao invés de digitar o nome do documento, eu quero somente que ele traga para mim arquivos do Microsoft Word. Então eu digito asterisco .docx. Quando eu der o Enter aqui, ele vai começar uma pesquisa e vai trazer o quê? Um documento específico para mim, só documentos do Microsoft Word. Pesquisei pela extensão. Então é interessante você conhecer a extensão do arquivo para você fazer uma pesquisa mais rápida. Ok? Então olha só, pesquisei aqui, tá? Todos os documentos criados no Microsoft Word. Então a extensão de arquivo ela é muito interessante e importante para a gente trabalhar também, tá? Vou fechar aqui,
Não vou salvar, vou fechar aqui também, não vou salvar. Vou abrir um documento novo, tá? Eu fiz isso de forma rápida porque eu estou utilizando atalhos, tá? Então, atalhos no computador, eu tenho lá. Quando eu quero fechar um arquivo, gente, isso daqui é só informação, tá? Só informação para nível de vocês, né? Fechar arquivo. No Word, no PowerPoint, no Excel, eu utilizo Ctrl mais a letra W. Ele vai fechar o arquivo. Ele não fecha o programa lá no X, tá? Ele fecha o arquivo só. Então, ó, Ctrl W. Não, o programa está aberto sem nenhum aplicativo. Ctrl O. Então, vou entrar aqui, apertei a tecla Ctrl O, Ctrl mais a letra O, ele vai abrir um documento novo. Novo documento, nova planilha, nova apresentação do PowerPoint, tá? Esse é o que eu estou trabalhando. Para salvar um arquivo, a primeira vez que eu vou salvar um arquivo, ele vai colocar para mim a opção do salvar como, né? É uma pergunta. Salvar como? Aí eu vou entrar e escolher o nome do arquivo e o diretório do arquivo, tá? Eu estou utilizando um atalho no teclado. O caminho padrão para salvar um documento a primeira vez, salvar como é arquivo, salvar ou salvar como. Ou então clicar aqui no disquete, salvar como. Ele vai abrir essa tela. Mas olha só, essa versão nova do Office, né, todos os aplicativos do Office, eu achei que ficou um pouquinho mais assim, demorado o processo para salvar um arquivo, tá? É um ponto negativo que eu acho que tem nas novas versões. Por quê? Eu tenho que fazer o processo para salvar um arquivo. Olha, cliquei em salvar, aí eu escolho onde eu vou salvar, por exemplo, né, técnico de CTEPs aqui, digito o nome, para depois abrir essa tela, digitar o nome, escolher o diretório e avançar, beleza? Se eu utilizar a tecla, olha só, se eu utilizar a tecla, epa, tá dando um biquinho aqui, vamos lá, acho que vai, foi não? Então, vou escolher uma outra aqui, cor aqui, cliquei aqui. Então vamos lá, se eu escolher a tecla F12 no meu teclado, F12, ele já vai para a tela de salvar como, ok? Salvei o documento, teste, né? Vou lá para colocar na minha área de trabalho esse teste, que já está uma bagunça. Fiz o teste. Aí eu fiz algumas alterações no meu documento. Por exemplo, fiz algumas alterações aqui. Então vamos lá, fazer alteração no documento. Fiz alterações no documento. Estou fazendo alterações aqui, correto? Então vamos lá, fiz alterações, fui lá, né? Fiz alterações aqui no documento e estou lá fazendo alterações. Acabou a alteração, o que é que eu vou fazer? Salvar o documento. Não preciso pressionar F12, porque ele vai salvar com o mesmo nome, não é interessante. Eu já tenho um nome ali na barra de título. Se vocês olharem na barra de título, já tem um nome. Então esse nome da barra de título aqui, ó, esse nome eu vou pegar e vou manter. Então eu venho na tecla Ctrl B, tá? Quando eu pressiono Ctrl B, ele salva as alterações. É o mesmo que clicar nesse disquete aqui, tá? E o atalho Ctrl B é mais rápido. Vou dar um Ctrl W aqui, vou abrir um documento novo, mostrar uma coisa útil para vocês aqui no Microsoft Word. Nós descobrimos que ele cria um arquivo com uma extensão, né? Temos que lembrar da extensão DocX, que é de arquivos do Word, XLSX, que é do Excel, e outras extensões de acordo com o programa que vocês estiverem utilizando, tá bom? Então, uma coisa que as pessoas têm dificuldade às vezes em criar no Word, vocês vão ver que ele é um sistema de edição de texto profissional. Vocês vão descobrir o seguinte, que algumas ferramentas
elas são muito mais fáceis de ser aplicadas do que você ficar procurando atalho lá no chutômetro. Eu acho que aqui faz isso, aqui eu coloco uma formatação diferente. O Word, se você conhecer o sistema, você vai produzir muito mais rápido um documento, um relatório técnico, do que ficar ali no chute, tentando alinhar, tentando mudar. Né? Por exemplo, uma coisa que as pessoas eu vejo que algumas pessoas têm dificuldade. Qualquer coisa vocês podem comentar aí. Se já fizeram, se tem dificuldade ou não, em trabalhar com um sumário, né? Aquele índice, o sumário, mas não é colocar ali o número da página, o texto que colocar pontinhos, nada disso, de forma manual não, tá? É fazer automático esse sumário, tá bom? Então o que acontece? Para isso eu tenho que descobrir algumas no que está fundamentado a elaboração de um sumário dentro do sistema. Eu tenho que descobrir o quê? Qual recurso que o sistema ele pega, né? Qual recurso que ele precisa para ele entender que eu quero numerar páginas, que eu quero que ele atualize o número de página. Então eu posso fazer um sumário e ele vai atualizando o número de página conforme a inserção de informações entre um tópico e outro. Isso é muito utilizado para fazer monografias, relatórios técnicos, né? A edição de um sumário de um livro, de um relatório, de um documento que vai ser apresentado, onde as pessoas vão olhar lá o índice, né, a página, e vai direto para a página, tá bom? Então a gente vai criar um sumário aqui bem rapidinho para vocês entenderem como funciona essa parte do Word. Vamos descobrir que o Word é um sistema que ajuda muito a gente dentro do nosso trabalho, tá? Para criar um sumário, geralmente as pessoas colocam lá introdução, né? Introdução, a pesquisa, vamos colocar assim, pesquisa, introdução, mais o que? A fundamentação da pesquisa, né? O plano de ação, se for tomado algum plano de ação. Estou aqui fazendo um sumário, lógico que sem base em nada, né? Estou fazendo aqui só para vocês terem uma ideia. Plano de ação, aí eu tenho as ferramentas, né? Ferramentas de qualidade utilizadas. Aí eu tenho um resumo, nem era necessário colocar, e a fonte de onde eu busquei essas informações. Então isso, as pessoas vêm criando os tópicos, montando, depois precisa colocar um sumário. Aí ela vem e faz o quê? Pega o pontinho, começa a digitar pontinho, né? Às vezes começa a colocar pontinho, aí digita lá, página 1. Aí vem aqui, olha só que coisa feia. Vem aqui, aí fica lá regulando, a página 2, né? Aí aqui, ele foi lá, mexeu, colocou, deu página 9. E assim ele vai tentando montar o seu sumário, seu índice ali, e não é interessante isso, tá? Então o que acontece? Eu vou mostrar para vocês como a gente vai montar um sumário bem rápido, tá? Bem prático, e ele ainda fica automatizado, ou seja, ele fica... ele se atualiza conforme a gente for trabalhando com inserção de informações aqui. Então, primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos definir, né, aqui o estilo que nós temos para esses tópicos aqui. Então, cada tópico desse daqui vai ser um início de página, um início de índice lá para a gente. Então, tem aqui a introdução, tá? Os tópicos estão aqui. Eu venho aqui, olha, nessa caixa de estilos. Tem uma caixa aqui, olha, estilos. Tá vendo? Essa caixinha aqui onde está passando o mouse, olha, logo em cima aqui. Então, eu vou escolher um estilo de título, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu seleciono o meu intervalo e escolho um título para o meu intervalo. Então, eu vou escolher esse título aqui, ó. Colocar um título... deixa eu ver... Esse título aqui, título 1, né? Lógico, lá depois de vocês, isso aqui é para exemplo. Coloquei título 1. Então, o título 1, eu tenho essas informações aqui, tá? Vocês podem notar que ele abre aqui, olha, para mim,
E dentro desse título 1 aqui de informações, eu posso o quê? Adicionar dados a esse título. Então eu posso lá começar, olha, adicionar informações ao meu título. Estou digitando nada aqui, tá? Nenhuma palavra, só mesmo para a gente ter uma ideia. Depois eu pego o quê? Eu pego essa informação aqui, deixa eu fechar os estilos aqui. Pego introdução, que é o primeiro tópico do meu relatório, no qual eu quero criar um resumo, criar um índice, né? Um sumário, e nesse tópico aqui que eu peguei, eu vou clicar nesse tópico, vou entrar aqui nas opções do Excel, tá? Que no caso são as minhas referências, tá? Eu posso trabalhar com esse relatório numa correspondência, onde eu posso criar envelopes com essas informações, posso criar uma mala direta com essas informações de relatório, eu posso entrar, mudar o layout de apresentação, se vai ser paisagem, coluna, se vai ter recuo à esquerda ou à direita. Eu posso trabalhar com as revisões, onde eu posso restringir a edição, eu restringo a edição, tá? Eu posso ocultar tinta, alguma coisa nesse sentido aqui. Posso criar um novo comentário no documento, posso permitir com que eles façam alterações, e a cada alteração ele grave a alteração para mim, falando quem alterou, tá? Qual máquina que foi alterada, e as minhas referências, que no caso eu vou trabalhar com referências aqui. Então eu vou criar um sumário. Eu vou entrar em referências eu vou clicar em sumário. Quando eu clico em sumário, ele abre para mim as opções de quais são os tipos de sumário aqui, olha. Então eu vou pegar o primeiro sumário aqui mesmo como exemplo. Cliquei no primeiro sumário. Ele colocou para mim, olha, sumário, tá aqui. Vou voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. Voltar aqui. Sumário. Vou clicar em sumário. Ele vai criar um sumário para mim com esses tópicos aqui. Deixa eu recolher aqui. Com esses tópicos aqui. Tá? Já está pronto o meu sumário. Olha, fundamentação. Já está lá em cima, fundamentação. Então, primeiro eu crio o documento. Primeiro eu vou digitar todo o documento. Depois, nos tópicos do documento. Depois que eu digitar todo o meu documento, eu vou ter lá, como o tópico ele tem que ter o mesmo estilo para todos os tópicos, então eu fiz o quê? Marquei lá o tópico que eu queria e eu tenho os textos que eu vou trabalhar agora. Observem o seguinte, que o meu sumário, tá? O meu documento, ele já mudou de página aqui, olha. Então a fundamentação teórica já mudou, já foi para uma página 3, 2 aqui, e eu vou inserir mais informações aqui, ó. Ah, lógico, não tem nada digitado, só mesmo para a gente ter uma ideia aqui do que vai acontecer. Então, o resumo, vou entrar com o resumo aqui também, né? O resumo, eu vou fazer um resumo aqui, bem grande, né? E a fonte também, ela vai ter algumas informações. Então, o meu documento, o meu relatório tem 3 páginas. Essas 3 páginas agora eu vou fazer o quê? Eu vou atualizar o meu sumário. Clico no sumário, tá aqui. Quando eu clico no sumário, ele abre para mim essa opção aqui, olha, de atualizar sumário. Vou sair, tá ali o meu sumário. Parei no sumário, clico em atualizar sumário. Quando eu der o clique, eu quero que ele atualize apenas os números de página ou atualizar o índice inteiro. Atualiza tudo, não tem problema. Cliquei em atualizar. Então, na página 2 eu tenho fundamentação, eu tenho plano de ação, eu tenho ferramentas de qualidade utilizadas, resumo na página 2. E na página 3 eu tenho fonte. Eu estou no meu sumário e quero ler a página 3. Eu quero ler o que está na página 3. Tá? Então, eu venho para em fonte, seguro o Ctrl e clico. Ele vai me levar lá para a página 3 do meu documento. No tópico que eu selecionei, fonte. Então, dessa forma, você consegue fazer um sumário muito rápido. E, poxa, um sumário bem feito, tá? Um índice lá bem feito na sua apostila, no seu
relatório, no seu documento. Olha só, todo alinhado, não tem, né, pontos a mais, pontos a menos, não aparece no número de página. Pode escolher a opção de aparecer? Pode. Você vem em sumário aqui, olha, aí tem as opções aqui que você pode mudar. Tá? Posso personalizar o meu sumário? Pode personalizar o seu sumário. O que é que você quer que apareça no seu sumário? Como ficam as linhas? O índice de tabulação? Como você vai mostrar aqui do modelo, ou se vai ser clássico. Então você vai, olha, alterando aqui a forma do seu sumário. Ok? Então, como o objetivo não é ensinar o Word, mas mostrar algumas das funcionalidades dele dentro do seu dia a dia de trabalho, esse é um recurso que vai te ajudar muito. Imagine fazendo o relatório final do seu projeto, imagine fazendo uma monografia, digitando um livro, ou um relatório técnico, uma proposta técnica para uma outra empresa, um orçamento, e você tem que colocar o número de página. Se você já criar os tópicos com o estilo certo e único, você depois faz o sumário rapidamente. Ok? Então aqui foi o conhecimento um pouco do Word, né? Então o Word eu não vou ficar muito focado nele não, mas guardem o que eu falei sobre extensão, sobre essa parte de configurações aqui do Word, o erro ortográfico, né? Erro gramatical, que não tem lá no dicionário, né? Às vezes a palavra, a concordância. Então guardem isso, porque isso pode ajudar os senhores futuramente. Ok? Então esse foi o Microsoft Word. Eu não tenho como muito avançar em Microsoft Word. Depois, se quiser alguma orientação, alguma coisa sobre o Word, me chama lá no privado, me chama lá no WhatsApp lá, tá? Pergunta, questiona. Eu tenho, acho que eu tenho umas apostilas de Word aqui ainda, tem algumas coisas de Word aqui. Então, posso até passar para vocês sem problema algum, tá bom? E eu também estou pensando em montar umas aulas, montar um vídeo aula, né, já que estou nesse ritmo, montar aí, colocar lá no YouTube, que já tem um canal lá no YouTube, mas é só para Excel, então eu vou voltar também para Microsoft agora, o Word, né, alguns aplicativos, alguns programas também que eu acho interessante. Só as dicas já vão ajudar pra caramba quem já é usuário do Word. Comenta aí no chat se vocês já conheciam esse recurso de sumário, se já trabalharam, se tiveram a necessidade ou não, tá? De utilizar isso daqui, ao invés de ficar lá digitando pontinho, 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 eu já respondo para vocês aqui agora mesmo, tá? Só entrar lá e no chat aí, habilita o chat aí no YouTube e comenta, tá bom? Pra gente ver quem é que se você já teve isso ou não, né? Essa necessidade. Tá bom? Então, ok? Parei por aqui no Word, porque não é o objetivo ficarmos aqui só no Microsoft Word. Beleza? Vou fechar aqui, a gente volta falando do PowerPoint. Tá? Então vamos lá. Abrir o PowerPoint aqui. A aula de vocês está aqui, olha. Tá? Os slides que eu montei aqui para a gente, né, ter uma introdução, bater um papo sobre o Microsoft Office PowerPoint. Então, o que é que eu vou fazer? Ctrl O, documento novo. Olha só. Mesma coisa do Word. Ctrl O, documento novo. Então, aqui eu posso escolher o quê? Vou ampliar aqui, vou fixar, né, essas minhas guias aqui, como lá no Word tinha. E o que acontece? Eu vejo muita gente trabalhando com PowerPoint e quando abre o primeiro slide, né, ele já vem com essa tela aqui, olha. Essa telinha que vem, essa tela, ela vem já com a configuração de quê? De clicar para adicionar um título e clicar para adicionar um subtítulo. Tá? Às vezes você não quer isso. O que acontece é que as pessoas vêm aqui, olha, e deletam. Tá? Mas só que quando você inserir um outro slide, vai entrar com as caixas de novo. O interessante não é você fazer isso. O interessante é você pegar o seu slide, primeiro slide aberto, clicar em Layout aqui, a página inicial, Layout em branco. Se você quer começar do zero, clique e mantenha em branco ali. Todos os slides que você inserir após esse, olha, ele virá com a formatação em branco, sem nenhuma caixa. Ok? Então, outra coisa. Isso daqui a gente já montou, né? Slide, abrir um slide novo aqui. Um inserir. Então, você pode, dentro do PowerPoint, inserir, né, imagens. Você pode lá
escolher uma imagem do dispositivo ou uma imagem online do seu Office, né, que você vai lá, busca no banco de imagens. Não vou fazer isso que vai demorar, vai travar aqui, porque a internet não está legal. Então, eu vou pegar aqui banco de imagem. Deixa eu ver uma imagem aqui para eu colocar. Então, tem uma imagem aqui, né? Aí eu tenho uma imagem, essa imagem é muito pesada, tá? Não é que ela é grande, a resolução dela que é muito pesada. Aí eu tenho aqui, né, a imagem da cachorrinha da minha filha. Né? Então tá aqui. O que acontece? Essa imagem aqui, ela foi inserida e eu posso tratar essa imagem, fazer alguns ajustes dessa imagem dentro do PowerPoint. Eu posso trabalhar com a correção de cores, né, onde eu posso deixar ela com mais exposição, menos exposição, eu coloco uma subexposição aqui, então eu posso trabalhar com isso. Posso trabalhar com efeitos artísticos? Sim, né, posso colocar aqui. Quais os efeitos artísticos que eu posso colocar? São diversos efeitos artísticos aqui, né? Então, uma textura, ladrilho, mas isso não é para gente. Não é para um relatório técnico. Estou mostrando essas opções aqui, porque às vezes você quer fazer um PowerPoint para homenagear alguém, né? Aniversário de alguém, quer fazer animação, quer ficar bonitinho, colocar um parabéns de fundo, um videozinho da equipe. É interessante. Mas para apresentação em relatórios técnicos, é o mais formal possível. Tá? Pode haver alguns efeitos em fotografia, em alguma imagem, pode, às vezes você quer destacar uma imagem, um ponto de uma imagem. Então é interessante você fazer alguns ajustes, né, desse tipo aqui de efeitos, né, compactação de imagem, alguma coisa nesse sentido. Colocar uma borda na imagem é interessante, às vezes, sim, para destacar, né, a capa lá do seu relatório. Você pode elaborar uma capa muito mais bonita, né, da sua apresentação. Mas o importante para relatório técnico é que ele seja o mais formal possível. Cuidado com as cores, tá? Às vezes as pessoas querem destacar, não, fazer bem colorido, que é para agradar, ficar bem alegre, e na verdade não precisa ser assim, tá bom? Você pode inserir formas dentro do PowerPoint e depois você pode tratar essas formas com efeitos, né, de luz e sombra, que vão ajudar a ficar mais formal o seu documento. Então, de forma simples, olha só, vou montar aqui para vocês verem que um slide ele não precisa ter muita coisa, tá? Ou seja, você pode ter alguns elementos dentro do seu slide, tá? Alguns elementos que vão ajudar na hora de apresentar, né? Alguns elementos com a identidade visual da empresa. É interessante? Se a empresa trabalha muito com a cor azul, o logotipo dela é azul e ela, né, tem algumas formas lá no logotipo dela que faz com que você consiga explorar isso para que, né, até melhore a identidade visual da empresa, é interessante você utilizar sim esses recursos, tá? Eu vou utilizar aqui um recurso só para a gente ter uma ideia do que pode ser feito, tá? Dentro do questão de trabalhar com as apresentações no PowerPoint. Então você pode fazer o quê? Você pode colocar algum destaque? Pode, sem problema, tá? Também não vai ficar limitado só a uma cor, duas cores, não. Trabalhe com as cores da empresa, tá? É interessante você trabalhar com as cores da empresa, porque isso ajuda a fortalecer a imagem da empresa, tá? Então a gente faz lá um layoutzinho, olha, muito básico o layout, tá? Muito básico mesmo, né? Não tem nada assim de quando você for apresentar, olha, não é agressivo, tá? Você entra lá com o título, né? Relatório,
Relatório de avanços de atividades. Vai fazer um efeito? Pode fazer. Quer mudar a fonte? Pode mudar a fonte. Mas que isso não fique agressivo, tá? A sua empresa trabalha com essas cores aí, por exemplo. Então você vai fazer em cima das cores da sua empresa. Relatório de atividades. Pronto. Vou dar um F5 aqui para ver como fica isso. Olha só. Ok? Então posso fazer isso daqui. Posso também, olha. Tirar isso daqui. Aí eu venho, ajusto a imagem. Posso ajustar essa imagem aqui, olha. Tá? Então vamos lá, olha só. Rapidinho a gente montou um design aqui, olha. Não é agressivo, tá? Um negócio que não está chamando a atenção. Imagine que as cores da sua empresa sejam ali o cinza e o amarelo. Você está trabalhando com as informações, não está mudando nada. E ainda fixando cada vez mais a identidade visual da sua empresa. Então, relatórios dentro apresentações dentro do PowerPoint, elas têm que ser muito bem elaboradas. Tá? Eu não posso simplesmente chegar aqui no PowerPoint e escolher aqui, né, um design. Eu pegar aqui, escolher no design uma que já está pronta. Vou escolher aqui no design uma qualquer aqui que já está pronta para facilitar a minha vida. E começar a montar em cima, né, do PowerPoint, já que está preparado ali, está, né, tudo já pré-definido, uma apresentação. Imagina, eu pegar uma apresentação aqui, jogar isso lá na tela do computador e pronto. Olha só, não consigo, eu vou perder o foco do que é lá realmente, que, né, está sendo elaborado lá, sendo feito. A apresentação, pô, vai ficar muito estranho para mim eu trabalhar com essas opções aqui. Sendo que, se vocês notarem, olha só, o meu layout, aquele primeiro que eu fiz de cinza e amarelo, ele ainda está aqui. Só que quando eu utilizo um layout do PowerPoint, ele muda todas as cores para o layout que você escolheu. Então imagine você ter que ficar mudando todas as cores. Ficou verde, tudo vai ficar em cima do que está ali, o que aconteceu com o verde. Tirou a saturação, ele aumentou a saturação. Então não é interessante a gente trabalhar com esses layouts aqui prontos de temas. Não é interessante. É interessante você criar o seu tema, tá? É interessante você criar o seu tema e trabalhar em cima dele, ok? Então, a dica do PowerPoint é que você fique dentro do mais formal possível para a apresentação de slides. Então, ele serve para apresentar slides? Serve. Serve para mais quê? Serve para você, por exemplo, né? Vou pegar um Ctrl aqui, layout aqui, vou colocar em branco, e eu posso inserir. O que é que eu posso inserir dentro deste layout aqui? Posso inserir, olha, tabelas. Escolho lá a minha tabela que eu vou inserir, quantidade de linhas e colunas. A imagem, se vai ser do meu dispositivo, ou seja, do computador ou da internet, tá? É um instantâneo, né? Esse instantâneo aqui é o que? Eu tiro a foto do que está aberto, né? Recorte de tela, né? Então, eu vou recortar a minha tela. Eu tenho uma tela aqui, eu vou escolher um ponto para recortar. Vou recortar esse ponto aqui da minha tela. E apliquei, olha, aquele ponto que eu recortei está aqui. Então, eu vou montando meu relatório técnico dessa forma. Eu posso recortar a tela. Então, eu posso inserir mais o quê? Um álbum de fotografia? Posso. Não vou fazer isso agora. Tá? Inserir formas? Sim, inserir formas aqui. Eu posso criar, então, o que dentro do PowerPoint? Eu posso criar algumas formas, né, que vão me ajudar a desenvolver uma apresentação, né? Por exemplo, se eu quiser falar sobre alguns pontos, né, de projeto, um exemplo, né, pontos de um projeto que eu venha trabalhar, eu posso colocar lá as variáveis de um projeto. Vou inserir uma forma, rapidamente eu inseri uma forma. Eu vou trabalhar com o quê? As variáveis de um projeto. Então vamos lá, variáveis de um projeto, custos. Aí eu vou ter que colocar recurso. Então eu já venho e copio aqui, olha. Recurso. A duração do projeto.
e os recursos do projeto. Dentro das minhas variáveis, eu tenho o escopo do meu projeto. Tá? Então, olha só, rapidamente eu montei aqui com uma apresentação que eu vou falar sobre o que eu utilizei no meu recurso, no meu projeto. Eu utilizei os recursos, quais foram os recursos, o custo, a duração. Com base nessa estrutura aqui, eu consegui, eu tenho que a condição de trabalhar no meu triângulo, trabalhar no objeto inserido. Então, eu posso inserir o objeto que vai facilitar a minha vida na hora de apresentar qualquer slides aqui. Quero fazer uma linha de tempo. A minha linha de tempo, então, eu posso fazer o quê? Eu posso criar uma linha de tempo aqui, né? Vou lá criar uma linha de tempo onde eu vou trabalhar com algumas informações. Então, uma atividade termina, outra começa, elas entram em paralelo. Como é que eu vou trabalhar em cima disso? Então, posso criar com as ferramentas, com essas informações, com essa inserção aqui de formas, eu posso fazer o que eu quiser dentro do PowerPoint, dentro do Word, dentro do Excel também. Então, preciso direcionar alguma coisa, trabalhar com as setas de direcionamento. Posso ajustar as setas? Sim, olha. As minhas setas ficaram, mais ajustadas. Então, posso mudar a forma? Posso. Posso trabalhar com os pontos da forma? Posso editar pontos de forma? Sim, sem problema. Olha só, vou editar um ponto aqui de forma. Tá? Editei um ponto de forma aqui, olha. Mudei a minha forma, alterei a minha forma. Posso fazer outro tipo de alteração de ponto aqui? Sim, posso fazer outro tipo de alteração de forma. Olha, posso trabalhar com os pontos aqui para mudar e desenhar o que eu quiser dentro do PowerPoint para uma apresentação. Às vezes eu não consigo a imagem, mas eu tenho conhecimento de desenho, de montar um croquis, eu monto isso dentro do PowerPoint e faço minha apresentação. Fica muito fácil trabalhar com o PowerPoint dessa forma, tá? Conhecendo os recursos aqui. Olha. Transição de slide, não acho legal colocar para uma apresentação técnica. Animação de formas, vou colocar uma animação aqui, olha, por exemplo, animação de formas, olha lá. Imagine você abrir um documento, você abrir o documento do PowerPoint, aí tem aquela animação. Eu já dormi, perdi o foco, já não sei mais o que está acontecendo. Então não é interessante, tá? Essas animações, não é legal isso, tá bom? Então vamos lá. Ok? PowerPoint? Tá. Por que eu estou passando rapidinho o Word e o PowerPoint? Para vocês terem só uma ideia do que é para a gente fazer. Agora, Excel, eu vou dar uma paradinha, um minutinho, vou mudar a tela aqui para o Excel. Sabe para quê? Para a gente começar a ver o Excel um pouco mais do que esse aqui. A gente vai ficar agora só por conta do Excel, tá? E no Excel a gente vai depois fazer a revisão do que tudo que eu falei aqui, eu vou fazer uma revisão com vocês. Essa revisão, ela vai ficar no canal aí, tá? Para vocês assistirem lá 2, 3, 4 vezes a revisão. A aula toda, ela não vai ficar no canal, ok? Só a revisão que vai ficar no canal. Então vamos lá. Excel. Se você já conhece Excel, já trabalha com Excel, beleza. Está tranquilo, né? Só guardem os pontos que eu estou falando aqui, porque pode ser que algum ponto desse, você tenha base, para uma questão na prova, 2, 3, 4, 5 questões na prova, não sei quantas, tá? Então a gente preste atenção no Excel que eu vou falar agora, vou dar algumas dicas de Excel, vou dar algumas as orientações aqui. Comentem para mim no chat aí, por favor, se você trabalha ou não com o Excel, se você já conhece o Excel. Qual é o seu nível? Básico, intermediário e avançado, tá bom? Porque aí depois a gente conversa um pouco mais sobre Excel, se tem orientação. Tem um canal só para isso, tá? Então vamos lá, vou fechar aqui e a gente vai lá para o Excel, tá bom?